Olá, crianças, tudo bem? Meninos do ensino médio, primeiro ano, vamos lá retomar aí a sequência, né, de gravações das aulas sobre o nosso módulo 1. Capítulo 3, módulo 1, inclusive a gente já está encerrando esse capítulo aqui, né? A gente já vai entrar em outro capítulo. A arte dos povos antigos será o nosso último tema, é a nossa última semana de agosto, né? Então a gente tem visto aí sobre os povos, né? A arte dos povos antigos. Isso inclui aí o povo, a população, né, da Mesopotâmia, que fez parte aí da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é caracterizada pelos temas, e eu vou até ler aqui um trechinho que tem no nosso material, que está na página 8. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou utilizando aqui, tá bom? Como guia, ok? A gente precisa se basear por este material, afinal a gente está estudando ele. As temáticas, tipos de produtos artísticos na Mesopotâmia. O nosso tema hoje é sobre China, mas eu estou só fazendo aqui um apanhado geral. Nem vou me estender demais, a gente precisa aprender a ser pesquisador, ler, estudar, investigar e fazer de conta que esse avião não está passando nesse exato momento. Mas vamos continuar, né? Não vou parar. Temáticas são os temas que eram abordados, que eram feitos, que eram pintados, que eram registrados, que eram gravados na Mesopotâmia. E nisso inclui alguns produtos. Como temática, as obras possuíam referências religiosas de seus inúmeros deuses. As temáticas, é o que eu sempre digo, esses povos mais antigos, tudo que era produzido, a vida deles, eles se baseavam muito na questão da religiosidade. E aí, alguns povos da antiguidade e outros que foram surgindo também continuaram com essas mesmas características, ok? Então, como temática, as obras possuíam referências religiosas de seus inúmeros deuses, representados, por exemplo, na natureza. Gente, os índios, por exemplo, que é o povo mais próximo que a gente conhece, os deuses, a natureza para ele tem grande significado religioso. Então, lá na antiguidade não era diferente. Atos que destacavam a coragem do rei, como expedição de caça, também eram temas recorrentes. As esculturas, forma de arte mais praticada na Mesopotâmia, geralmente era produzido em pequenas dimensões, apesar de os assírios terem se destacado na construção de monumentos em grande escala. Então, aí a gente vai entender que a escultura e a arquitetura, né, na construção de grandes monumentos, estavam sempre em evidência como forma de expressão e de linguagem artística. Isso não era feito de maneira muito detalhista, pouquinho não, era de forma bem grandiosa, né? Em grande escala. Como as esculturas da idade de Lamassu, ser híbrido, que apresenta cor híbrido, olha só a característica da escultura híbrida. Ela apresenta o corpo de leão alado e cabeça de homem. Algumas coisas aí da mitologia a gente já sabe que já ouviu falar, e eu não vou falar agora, porque eu quero que vocês comecem a lembrar, a pensar, raciocinar. Já os babilônios especializaram-se na produção de tijolos, azulejos e esmaltados, como relevos multicoloridos, objetos de cerâmica e de metal. Também eram produzidos por esses povos, em especial pelos sumérios. Eita, mas hoje todo mundo resolveu passar nessa avenida, né? Valeu-me, Senhor. Continuemos. Então, a gente fez um apanhado geral sobre a arte na Mesopotâmia. Saiu aqui um pouquinho, mas voltamos, né? Então, aí a gente fez um apanhado geral sobre a arte na Mesopotâmia. E agora nós vamos ver que esses povos mais antigos, após estes povos antigos, surgiram novas e outras civilizações do Oriente. E aí a gente viu a Índia, semana agora que passou, e aí a gente encerra com a China. Semana que vem, que é a última semana de agosto, que ela vai aí de segunda a terça, a gente faz um apanhado geral. Eu vou enviar um material para vocês de apoio.
E aí a gente encerra esse módulo e já passa para o módulo seguinte. Então, a China tem aí, como no Egito, muitos produtos artísticos chineses foram encontrados em túmulos de imperadores. Aí a gente vai entender aqui que aquela ideia de que quando, né, a coisa da vida após a morte, de retorno, de voltar, né, ela se assentia muito, e a gente lembra muito do Egito, que os imperadores, os reis, né, da época, eles guardavam tudo que eles considerassem positivamente, né, que engrandeciam riquezas, na ideia de voltar e ter tudo de volta, né? Muito apego às coisas materiais. Como no Egito, muitos produtos artísticos chineses foram encontrados em túmulos de imperadores. É como eu falei, os povos mais antigos e depois as próximas civilizações, elas têm muita referência, elas pegam muito a base dos povos antigos. Então, elas acabam levando alguns costumes, né? Até porque os únicos que eles têm o conhecimento, os anteriores, e levam para a sua rotina, a sua vida, né? Como filosofia de vida, né? Enfim. E o traje funerário do imperador Liu, por exemplo, possuía mais de 2.000 placas de jade. Tem valor, sabe? Não sei se vocês têm conhecimento. Costurada com fios de ouro. Às margens do Rio Amarelo, os chineses desenvolveram o processo de moldagem da peça, né? De moldar, né? Por meio da adição do chumbo, a liga de cobre com estanho. Isso é uma mistura, uma composição. Essa técnica permitiu a criação de superfícies adornadas com animais fantásticos e temas ligados a rituais, numa rica produção de peças em bronze. Então, houve uma grande... Por meio dessa técnica que eles desenvolveram, eles puderam produzir grandes riquezas. Eles diluíam e transformavam o chumbo, o bronze, o ouro, tudo isso em monumentos, certo? De grande valor. Os chineses destacaram-se também pela produção em porcelana e em cerâmica. Então, os primeiros, os precursores a produzir cerâmica, né, são os chineses. Eles são destaque nessa produção, com o famoso exército. E também, falando em cerâmica, a gente tem que entender que a cerâmica é aquela técnica que você faz a escultura. Essa escultura pode ser de argila, ela vai passar por um processo de queima num forno de altíssima temperatura, então ela se transforma aí não só em um material comum, simples, né, provindo aí do barro, da argila, mas ela vai ter uma outra característica exatamente por passar por esse processo em forno de alta temperatura, transformando-se em cerâmica. E essa cerâmica, essa técnica foi utilizada aí nas esculturas do Exército de Terracota, no túmulo de Qin Shi Huang. Gente, não sei falar essas palavras, me perdoe. Primeiro exemplo de produção em série feita com a combinação de diferentes moldes de torsos, pernas e rosto, corpo inteiro. Eu não tenho imagem salva aqui, eu não salvei nada parecido. Eu estou com esse material aqui de apoio, então vocês vão lembrar destas esculturas aqui, ó, de terracota, dos soldados, feito com esta técnica de modelagem, de moldagem. Então, foi o primeiro exemplo de produção em série. Gente, seriada é uma sequência em grande quantidade, não se fez só uma figura humana, mas uma série de figura humana, lembrando exatamente esse exército. E é a produção, essa produção ela combina exatamente diferentes moldes de torso. Professora, diferentes moldes, vamos supor, uma forminha aí de... Eu vou dar um exemplo bem popular. O chocolate. Vamos lá, chocolate em época de Páscoa, você pode encontrar nas lojas varejistas aí as formas que vêm um molde de coelho, um molde de um ovo de um jeito, um molde de um coelho de outro jeito. Então, isso é o molde, é aquele recipiente no qual você coloca o chocolate, no caso eles vão utilizar o bronze diluído, e aí só que cada molde é diferenciado e para fazer o molde é uma outra técnica, então eles tinham essa grande habilidade.
E os moldes são de diferentes torsos. Torso é o que? O corpo. O corpo, cada um com uma característica peculiar, diferente, identificando e assim criando uma própria identidade, certo? E quando ele fala desse torso, tanto o corpo aqui, também como braços e pernas. Então, vocês nas imagens que vocês chegarem a pesquisar, porque eu tenho fé em Deus que há de pesquisar, vocês vão encontrar esse exército, cada personagem acaba sendo um personagem com uma característica diferente, certo? No mais, eu não vou me estender, porque senão vai se tornar um vídeo muito longo. Falar da China, a gente está falando aí de contexto histórico, cultural e artístico. Né? Então, sejam pesquisadores, investigadores, o ensino médio te propõe a ser, ele te induz, é necessário, é importante para que vocês consigam alcançar os próximos objetivos, ok? No mais, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Deixa eu encerrar aqui rapidinho.